que as pessoas perderam esse hábito de ler e se aprofundar em alguma coisa de uma maneira mais intensa. Porque a própria leitura pressupõe isso, né? Quando você pega um livro, você precisa ter essa imersão, ir lá e trazer esse conhecimento. E conhecimento ninguém rouba, né? Verdade. E olha só que interessante para quem às vezes estiver nos assistindo e que não tem o hábito. Eu sou um leitor mais novo. Eu estou com 51 anos É e um menino. é uma coisa de 5 anos para cá. Olha que Pensa legal. bem, eu fui entender a importância disso depois de mais velho. Então não tem a hora para começar. E lembrando aqui de um livro que é um livreto que qualquer um pode começar o seu hábito, Hum, que é Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. sim. Né? E ele diz o seguinte, bem no início desse livro. As pessoas elas falam que a vida passa muito rápido. Na verdade, a vida não passa rápido. Ela passa no tempo certo. O problema é que a gente está vivendo atropelando esse tempo. Olha só, esse livro foi escrito antes de Cristo. Sim. E a gente tem esse tipo de ensino que está a nosso alcance hoje. E tão atual. E é isso, né? Essa sensação que o tempo ele não é breve, na verdade ele é mal vivido. E hoje fala, não, é uma doença moderna. A gente está falando de 800 anos antes de Cristo, alguém pensava exatamente isso. Então falta talvez a gente realmente arregaçar as mangas e começar a trabalhar em alguma coisa, né? Exatamente. E me conta, a leitura faz pouco tempo, mas o empreendedor está aí há algum tempo, né? Conta um pouquinho dessa sua história, Alexandre. O empreendedorismo parece que é uma coisa meio que nata. Porque eu vejo que logo quando eu já chego aos meus 20 anos de idade, eu não conseguia mais trabalhar dentro de um regime de hora certa, aquele controle, aquela coisa. Eu queria mais. E olha que interessante, eu saio do emprego e vou trabalhar como taxista em Belo Horizonte com 20 anos de idade, porque eu ia fazer o meu horário, mas o melhor de tudo, eu pude colocar em prática o servir. Eu gostava e gosto muito de servir as pessoas. Sim. Eu gosto de entregar o melhor. Eu gostava de abrir a porta do veículo, de ajustar o banco para aquele passageiro, de perguntar que tipo de música ele gostava. Coisa que hoje em dia o pessoal usa os Sim. aplicativos e hoje já reduziram bastante, mas eu sempre procurei entregar excelência no que eu faço. E empreender com excelência é fantástico, é uma receita de sucesso. Eu não conheço ninguém que saia de casa para servir, seja trabalhando numa empresa ou empreendendo, que esteja mal. Quem entendeu o seu propósito, que é servir, Sim. não tem como dar errado. Isso é fato. Então você Né? estava à frente do Uber há 30 anos Há atrás. 30 anos atrás. Né? E nesse ambiente, frequentando oficinas mecânicas, com problemas no carro, eu comecei a frequentar o ambiente de quê? De oficinas. E comecei a observar e a me interessar por aquilo, por causa de um defeito que teve no táxi. Eu ajudei a resolver aquele problema e aquilo virou meu outro hiperfoco. Então eu tenho hiperfocos. Um é dirigir. Eu sou apaixonado com carros, máquinas e tudo. Eu gosto muito de dirigir. E o outro, hoje, é justamente a parte tecnológica de como aquilo funciona e o que eu faço para extrair mais daquilo de uma maneira mais eficiente. É a minha preocupação. Entendi. Quer dizer, na verdade, essa solução ela não parte apenas do indivíduo, na verdade é uma solução que hoje você está distribuindo isso entre os stakeholders, mas aí eu vou entrar em alguns detalhes que a gente parece que o Brasil parece que é o contrário, né? Os governantes parece que gostam de atrapalhar o indivíduo, de dificultar. E a gente tem que falar, se eu for falar de mecânica e for falar de automóvel, combustível está no meio, né? Ainda mais agora, nesses tempos agora, parece que sempre, né? Eles põe uma dosezinha a mais, dá um tempinho para arrefecer, depois vem adicionando Quais mais. são os grandes problemas toda vez que eu coloco mais etanol, e aí a gente pode falar de carros flex, que tem uma relação, mas você tem uma frota mais antiga que não é flex e que sofreu... Como é que é isso? Se eu tenho um carro, qual tipo de carro sofre, qual não sofre e por que sofreria? Ó,
Acho que de uma maneira mais simples, para quem não entende muito dessa parte mecânica, vamos falar de alimentos. Não tem os alimentos calóricos, com Sim, muita caloria, e tem os mais leves. No caso do combustível vegetal, o etanol, ele é menos calórico. Então, ele produz menos energia. Ele precisa de mais volume para entregar a mesma autonomia. Então, você gasta mais litros para poder percorrer o mesmo quilômetro, a mesma quilometragem. Isso é um ponto. Isso é o menor dos problemas. sim, Porque um carro flex ele é programado para digerir qualquer mistura que tenha, inclusive o etanol somente. sim. O grande problema que eu vejo que, às vezes, o burocrata, numa caneta, toma uma decisão é de, no combustível, que não é álcool, eu coloco álcool, obrigando as pessoas a utilizarem um combustível que o seu veículo não foi projetado para utilizar. E a gente pode falar de veículos mais antigos, mas também de carros mais novos, monocombustíveis importados, que são carros que vêm importados geralmente de países que produzem carros de alta performance, Sim. que precisam de gasolina. Ele foi projetado para usar gasolina com no máximo 10%. E quando chega aqui, no mínimo 25% de uma gasolina premium. Sim. Então, se eu quiser usar uma gasolina com um pouco menos de etanol, eu tenho que pagar por uma premium. Então, quem tem um carro antigo, ele é prejudicado. Quem tem um carro importado, moderno, também. E um entregador que utiliza motocicleta, se ele tem, a grande parte dessas motocicletas são só a gasolina, Sim. ele também tem vários problemas de falhas de motor, né, problemas de ataque químico, porque não foram projetados para isso. Sim. O problema é que burocratas querem tomar decisões técnicas. Esse é o grande problema, na minha opinião. E essas decisões têm como principal objetivo aqui? Porque eu vi, né? Olha, nós vamos reduzir em 3 centavos o custo do combustível. Talvez isso nem seja sentido por todo mundo, mas o ponto é, vai a 32 agora, é isso? 32 e logo já estão estudando para 35, que é a meta do combustível do futuro, que eles falam. Exato, mas existe um erro grosseiro aí, onde você está falando assim, ó, eu tenho um problema para determinadas fatias de carro e eu tenho um problema que é na economia a gente chama, existem 2 fenômenos no Brasil, a reduflação, eu reduzo o tamanho do produto para não subir o preço, né, e camufla a inflação, e a qualifação, que é eu reduzo a qualidade do produto. Estou sentindo isso nos biscoitos. Exato. Sorvete, tudo. Né? Você fala assim, sabor chocolate, sabor. Verdade. Que você reduz isso daí, que na verdade reduz a qualidade do produto para tentar manter o mesmo preço. Uhum. Eu poderia dizer que está acontecendo também com os combustíveis, então. Sim. Porque se eu preciso de mais combustível para andar a mesma coisa, ficou mais caro. Mas eu acho que no combustível ainda é pior, porque Ah. não baixa o preço. Eles estão tentando não elevar o preço, mas existe uma desinteligência nisso tudo. São pessoas com acesso a engenheiros, a pessoas de área acadêmica que poderiam sentar um pouquinho e estudar de fato sobre esse assunto. Nem precisa de ir muito a fundo para ver que existem outras soluções que poderiam ser adotadas. E não obrigar 80% da frota hoje já é flex. Sim. Então, é uma questão de escolha. Se eu trabalho a cabeça do consumidor para que ele escolha, é melhor do que obrigar a pessoa a usar um combustível que não atenda às necessidades de tal produto. Então, se eu trabalhasse, na minha visão, né, eu sou meio leigo na parte de economia, mas eu fiquei imaginando, por que não incentivar o uso do etanol com incentivo, redução de imposto? Aí você mexe em outras coisas. Sim. Eu pensei até numa parte de um etanol parecido com o que tem na Europa e nos Estados Unidos. Lá, no lugar de colocar álcool na gasolina, como fazem aqui, lá eles colocam gasolina no álcool. Perfeito. Então, eu tenho partida fria mais rápida, eu tenho menos poluição na fase fria e um carro que
tem uma Uma melhor performance, autonomia, mitigando os danos que o etanol puro geralmente pode ocasionar.